fazer os elogios que eu já fiz para você. Vocês vão ver, pessoal, que não é uma propaganda enganosa, viu? O professor Ulisses ele está acima das expectativas que eu coloquei. Ele vai trazer para vocês aqui o trabalho que ele faz, muito bem feito, sobre exame criminológico. Ulisses, se você puder falar um pouco também sobre aqueles temas introdutórios que você falou pela manhã, vai ser muito bom, tá? Bem, E deixo a palavra com você. Um abraço. Sinta-se em casa. bem, obrigado, querido professor Hugo. Bem, meu nome é Ulisses, eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Eu estou aqui no computador vendo os nomes de vocês. Boa noite, Suzana. Eu não sei se eu conheço alguns de vocês de vista. Luana Martins, boa noite. Né? Juliana, boa noite. Michel, Bárbara, Marisa. Uma turma boa. Bem, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou psicólogo. Cazuza, boa noite. Né? E eu atualmente trabalho no sistema penal aqui do estado do Paraná. Eu trabalho num regime estatutário, quer dizer, eu sou concursado, eu sou um psicólogo que presta serviço para o governo, no Poder Executivo. Vocês sabem que os estados do Brasil, né, são organizados em Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Então, assim, eu sou um psicólogo que presta serviço para o Poder Executivo. O meu chefe é o governador, o secretário de Estado de Segurança Pública e da Administração Penitenciária. Essa é a secretaria onde eu trabalho. Dentro dessa Secretaria de Estado do Paraná, há um departamento que é o Departamento Penitenciário. Boa noite, Adriano. Estou vendo aqui. Então, eu sou um funcionário do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Mesmo sendo do Poder Executivo, eu também respondo a questões do Poder Judiciário. Deixa eu tirar aqui um som aqui. Então, eu respondo também a questões do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Juizado da Execução Penal. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma vara de execuções penais. Há cidades em que há mais de uma vara, então há cidades em que há mais de um juiz. Se eu não me engano, em Curitiba são 3 varas de execução penal, isso em função da quantidade de demanda. Aqui em Foz do Iguaçu é apenas um juiz para execução penal. É uma juíza, a doutora Juliana Zanin, e eu trabalho com ela já há vários anos, presto serviço para ela, para o Poder Judiciário. E eu estudei psicologia na Universidade de São Paulo, é lá que é a minha origem, e recebi convite para trabalhar em faculdades aqui em Foz do Iguaçu. E no meio disso, eu fui convidado por um colega para conhecer uma prisão que trabalhava com adolescentes infratores. E nessa visita, isso aconteceu em 2005, era um local com mais de 100 adolescentes presos, e eu fui até uma cela onde haviam 2 meninos, ali na faixa de 13 anos de idade, e aquilo mexeu muito comigo, eu me emocionei,
e decidi naquele momento que eu ia fazer algo por aquela situação e comecei a estudar e conhecer essa situação das prisões. Aí eu aceitei um convite, fui contratado pela secretaria, que naquela época tratava de assuntos de família e da juventude aqui no Paraná. É uma secretaria que depois foi extinta e se transformou em outras, né? E trabalhei um pouco mais de um ano com adolescentes infratores. Nesse trabalho com os adolescentes infratores, logo assim, na primeira, segunda semana de trabalho, eu comecei a frequentar audiências judiciais, na vara da infância, onde eram avaliados, julgados, assim, as infrações desses adolescentes. E conheci um juiz. Na época aqui da cidade, o juiz da vara da infância e da juventude era o Dr. Rui Mugiati, e nós iniciamos uma longa amizade, que até hoje nós somos grandes amigos e trabalhamos juntos. Então, o Dr. Rui Mugiati era juiz em Foz do Iguaçu naquela época. Hoje ele é um desembargador no Tribunal de Justiça em Curitiba. E nós continuamos trabalhando juntos em algumas instâncias. Hoje, o Dr. Rui Mugiati, ele coordena, dentro do Tribunal de Justiça, lá no ambiente dos desembargadores, ele coordena um grupo de trabalho que é chamado Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e das Medidas Socioeducativas. Eu integro também esse grupo. Então, no meu trabalho como psicólogo dentro da penitenciária, eu, de uma certa maneira, tenho experiências e vivências e procuro levar essa experiência, esse conhecimento que eu vou adquirindo também para fora da penitenciária, contribuindo aqui no governo do Paraná, no governo do Brasil e também nas Nações Unidas. Eu participo de uma organização que tem o que se chama Status Consultivo Especial nas Nações Unidas. É uma organização que reúne universidades de vários países, e dentro dessa organização, que é chamada Alternative Perspectives and Global Concerns, hoje de manhã eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui o site dessa organização. É ap-gc.net, APGC. APGC significa Alternative Perspectives and Global Concerns. Então, é uma organização pequena que reúne acadêmicos, profissionais, filósofos de vários países, a maioria são professores, doutores universitários, e a gente trabalha com o tema central da ética global e vários temas críticos na humanidade. Então, como eu trabalho em prisões, os meus amigos lá da APGC me pediram para desenvolver um tema ligado a prisões. Então, nós desenvolvemos aqui várias propostas no Brasil e encaminhamos isso também para outros países. Hoje, aqui nessa conversa, mais para frente, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu sou um psicólogo que trabalho dentro de uma penitenciária, participo colaborando também no Poder Judiciário do Estado do Paraná, no Tribunal de Justiça. Participo também de uma ONG, que é consultiva, tem um status consultivo especial nas Nações Unidas. E eu também participo de uma associação brasileira de pesquisa em direitos humanos, que se chama ANDEP. Eu vou colocar aqui também o site da ANDEP. ANDEP é a Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. A ANDEP, ela foi criada em base do Núcleo de Estudos da Violência da USP, e a ANDEP reúne
assim, os pesquisadores em direitos humanos, principalmente das universidades federais do Brasil. É a maior instituição acadêmica de pesquisa em direitos humanos aqui no Brasil. E a ANDEP tem encontros anuais, e na ANDEP eu fiquei encarregado, fiz uma proposta lá de desenvolver um grupo de trabalho que eu mesmo propus, que se chama anti-aprisionamento. Então, essa proposta do anti-aprisionamento é a minha orientação principal dentro desse ambiente penitenciário, comunitário, social. E a ideia do anti-aprisionamento é muito simples. É desenvolver todos os cuidados comunitários possíveis para que uma pessoa não venha a cometer um crime, não venha a ser presa. Então, quer dizer, educação e cuidado precoce entre as pessoas é o que cada família deseja para o seu filho. Assim, ninguém quer ver um filho se desorientar a ponto de cometer um crime. Então, uma família que cuida dos seus filhos, e a maioria das famílias que eu conheço, ninguém nunca foi preso. Então, eu acho que é plenamente possível, em base de educação, dentro de uma família, a família praticamente garantir que ninguém vai ser preso. Né? Isso parece que é algo assim. Eu não sei o que as pessoas pensam disso. Né? Tem gente que acha que isso é impossível, mas hoje eu tenho clareza. Eu sei que em vários países a criminalidade está diminuindo muito. Quem vive aqui na América do Sul e no Brasil, em certos momentos, fica até com falta de esperança na humanidade e assim, na própria sociedade. Mas, gente, quem viaja o mundo começa a ver que tem ambientes e sociedades que estão alcançando um nível de moral e ética muito bom. Né? Eu estou falando isso um pouco para a gente entender, assim, vocês também poderem conhecer um pouco como que é a minha orientação pessoal dentro das minhas avaliações nos exames criminológicos. Então, eu sou uma pessoa que dentro da penitenciária eu procuro trabalhar de uma maneira integrada com a minha filosofia e tudo que eu penso. Então, essas minhas noções, eu não me desintegro, eu procuro manter tudo isso integrado. Eu vou colocar aqui mais um endereço de site aqui no chat, que é de uma página de pesquisa, é um portal de pesquisa da Universidade de Londres, que eu participo e acompanho lá também os trabalhos. Eu acabei de digitar aí, está no chat, é www.prisonstudies.org. Nessa página da Universidade de Londres, o que vocês vão encontrar ali é simplesmente o acesso aos sistemas penitenciários de todos os países do mundo. Então, cada país tem um órgão semelhante ao que é aqui no Brasil, o nosso Ministério da Justiça, e ali existem dados sobre a condição das pessoas presas, quantidade de pessoas presas, quantidade de penitenciárias, né? E o que é muito interessante de ver no Prison Studies, lá da Universidade de Londres, são os gráficos de cada país, mostrando que tem países onde a população prisional aumenta, em outros diminui. Em outros isso varia. Mas hoje no mundo é muito interessante pensar por que em um país cada vez tem mais pessoas presas. E por que em outros países cada vez tem menos pessoas presas. Eu criei um critério que é assim. Quando uma nação, por mais de 10 anos seguidos, a cada ano, diminui a população prisional, isso há mais de 10 anos seguidos, eu considero que ali provavelmente existe uma cultura do povo de cuidado comunitário, de cuidado entre as pessoas e de um sistema de governo e de justiça que contribui para a diminuição do crime e das prisões.
Então, hoje, são aproximadamente aí, praticamente 230 países que são monitorados pela Universidade de Londres. E desses 230 países, aproximadamente, tem um grupo ali de uns 10%, um pouco mais, varia ali entre 25 países, que consistentemente diminuem a população prisional. Gente, isso não é fácil. O Brasil, por exemplo, a cada ano que passa, aumenta muito a quantidade de crimes e de pessoas presas no Brasil. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, na Suíça, na Noruega, na Irlanda. Eu estou falando aqui de países que são os mais desenvolvidos do mundo. Então, esse índice de desenvolvimento humano no mundo, para você falar assim, quais são os países mais desenvolvidos do mundo? Criou-se o IDH, que avalia renda, educação, saúde, né? Aí você chega e fala assim, não, a Suíça, a Irlanda e a Noruega são atualmente, de fato, os 3 países que estão no topo dessa lista. Nesses 3 países, a população prisional ela aumenta ano a ano. Então, o que a gente avalia? De fato, socialmente, tem muita sujeira sendo empurrada para debaixo do tapete em vários países. Quando você anda nas ruas e vê o que acontece nas prisões, a situação não é muito boa, não. Agora, tem outros países em que a situação prisional ela melhora a cada ano. Os melhores exemplos aí são o que nós chamamos os países bálticos, que são Lituânia, Estônia, Letônia, Japão, Espanha, Alemanha, Finlândia, Namíbia na África, Tanzânia na África. Esses países aqui, que eu acabei de citar, há mais de 10 anos seguidos, a população prisional vai diminuindo. E eu arriscaria dizer que o Japão, talvez, daqui a alguns anos, consiga extinguir, terminar de vez com as prisões. Né? Isso, para quem mora aqui no Brasil, parece uma coisa impossível. Né? Agora, o que eu sugiro para uma pessoa interessada nesse assunto é olhar um desses países onde a população prisional diminui bastante e vai lá e anda nas ruas e vê como é que é o povo. Assim, a educação, a solidariedade, a simpatia, né? A cultura do povo nas ruas, a sensação de segurança que você tem nas ruas. Né? Por exemplo, um país como Nova Zelândia, Finlândia, Japão, e até mesmo na África, tem alguns países assim atualmente, em que você sente um bem-estar no meio do povo. Né? Na América do Sul não tem nenhum país assim. Na Europa também é difícil achar. Por exemplo, se você vai na França, a sensação nas ruas muitas vezes não é boa. Né? Tem lugares na França que é tão perigoso quanto andar numa favela aqui no Brasil. Né? Ali nos subúrbios de Paris, o ambiente costuma ser meio pesado. Então, não é porque o país é rico ou desenvolvido que a sociedade é uma sociedade moralmente saudável. Né? Então, toda essa história aqui eu estou falando mais ou menos por quê? Eu não trabalho dentro de uma prisão para ajudar a melhorar a prisão. Essa não é a minha filosofia. A minha filosofia é destruir a prisão. Contribuir para que na sociedade a prisão deixe de existir. Né? E nessa tarefa do exame criminológico, de alguma maneira eu procuro também deixar ali uma contribuição, porque eu discuto com várias pessoas sobre isso. Discuto com juízes, discuto com as famílias das pessoas presas. Né? Felizmente, a maioria das pessoas que eu avalio no exame criminológico, a grande maioria, vou dizer assim, é mais de 95%, ou até mais que isso, não voltam a ser presos. Né? E olha que tem gente que cometeu crimes graves. Né?
Agora, o exame criminológico é uma tarefa que eu, como psicólogo, trabalhando para o governo, eu sou obrigado a fazer. Né? Isso é uma atribuição legal dentro da lei. Assim, eu trabalho ali sob a orientação da Lei de Execução Penal, que é uma lei aqui no Brasil que foi promulgada em 1984. É a Lei 7.210, né? E o nome dela é Lei de Execução Penal. Então, assim, toda pessoa que cumpre uma pena, a condição dessa pessoa aqui no Brasil é orientada pela Lei de Execução Penal. Então, tem muitos tipos de pena para alguém que comete um crime, uma infração, né? E isso tudo é a Lei de Execução Penal que orienta. E, da mesma maneira, o trabalho dos profissionais. Eu respondo a isso. Quando o juiz pede uma avaliação, eu sou obrigado a fazer. Eu, como psicólogo, se eu me negar a fazer, eu vou responder judicialmente. E provavelmente eu possa sofrer punições na minha condição profissional. Né? Eu sabia disso quando resolvi trabalhar nesse campo, mas eu nunca tive problema, sabe? Mas isso é algo que eu já vi colegas meus tendo problema com isso. O exame criminológico, ele dentro da Lei de Execução Penal, esse exame, ele está dentro de uma filosofia e de um capítulo da Lei de Execução Penal, que é o capítulo 1, primeiro capítulo da Lei de Execução Penal, que trata de uma coisa que se chama classificação da pessoa presa. Então, o capítulo 1 trata da classificação das pessoas presas. Esse capítulo 1 ele tem 8 artigos. Aliás, 8 não. São 5, 6, 7 e 8. São 4 artigos. O artigo 5º, 6º, 7º e 8º artigo, que são do capítulo 1 da Lei de Execução Penal. E todos esses capítulos estão dentro dessa filosofia da classificação. E classificação quer dizer mesmo classificar pessoas. Isso não é simplesmente rotular pessoas. É avaliar cada pessoa para entender a natureza e a condição muito específica de cada pessoa que está lá cumprindo uma pena, que está presa nesse caso. Isso tem uma finalidade, que é atender a filosofia de individualização da pena, que, se eu não me engano, está prevista aí já no artigo 5º da Lei de Execução Penal. Isso é muito importante, porque quando uma pessoa é presa, é uma condição que ela é retirada da sua casa e ela vai morar dentro de uma penitenciária, ou de uma cadeia pública, ou de uma delegacia, ou de uma carceragem, e ela vai estar numa condição muito ruim. E o que é mais difícil é estar junto com outras pessoas presas, desconhecidas e algumas perigosas. Tá? Então, imagine, isso aqui é um pensamento que eu considero muito real. Imagine que você tem uma pessoa que você ama, seu avô. Imagina assim que o meu avô, o seu avô, ele é preso. E todo mundo na família vai achar e pensa e sabe que o seu avô é inocente. E o seu avô fica preso junto com criminosos perigosos. Tá? Gente, na penitenciária que eu trabalho, tem muitas pessoas com mais de 70 anos de idade. Isso é real. Tá? Eu já vi pessoas idosas presas que foram condenadas por um juiz e que até a família da vítima dizia que a pessoa era inocente. Nesse caso, o que eu fiz? Eu reuni todo mundo, havia o entendimento que aquele senhor era um senhor de quase 80 anos, eu fiz um relatório para o juiz e o juiz soltou a pessoa na hora. Né?
Para começar pela idade avançada, pela situação das famílias, e tinha indícios de que ele tinha sido mal julgado. Realmente, tudo indicava que ele era inocente. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que esse senhor, ele passou alguns meses preso. E o contato com outros criminosos dentro de uma prisão é terrível, terrível. Quando a gente não consegue separar as pessoas dentro da penitenciária, a mistura inadequada entre pessoas presas é uma das piores coisas dentro de uma carceragem, dentro de uma penitenciária, é uma das piores coisas. Então, o trabalho do psicólogo, um dos principais trabalhos de um psicólogo numa penitenciária, é verificar, assim, a particularidade da subjetividade, da história, do histórico delituoso, das características daquela pessoa, para que ela seja separada adequadamente das outras pessoas presas. Isso tem uma infinidade de diferenças. Então, um exame criminológico, ele também precisa ter olhar para isso. O exame criminológico, ele ajuda a decidir como que vai ser o tratamento penal daquela pessoa na prisão. E, principalmente, ajudar o juiz a decidir se essa pessoa tem condição de sair da prisão ou não. Então, a gente tem aqui um sistema progressivo, né, que vai do regime fechado, semiaberto, regime aberto, liberdade condicional, medida de segurança, prisão domiciliar. Então, assim, são várias condições em que uma pessoa pode cumprir pena. Dentro da prisão, você encontra pessoas presas em regime semiaberto, em regime fechado, cumprindo algum regime disciplinar especial. Por exemplo, tem o chamado RDD, né, que é Regime Disciplinar Diferenciado. Né? Tem as pessoas que dentro da prisão simplesmente estão isoladas de outras pessoas presas. Por exemplo, uma pessoa que é ameaçada de morte dentro da prisão. Aí ela vai dentro da prisão, ela é ameaçada por outros presos, aí ela vai para uma ala de segurança maior dentro da prisão e ela fica separada, isolada. Algumas vezes até sozinha na cela. Então essas decisões de como separar as pessoas dentro da prisão e também para sair da prisão é o trabalho de classificação. A gente classifica as pessoas. Por exemplo, a gente tem que dizer que uma pessoa que é um travesti, ela é diferente de uma pessoa que não é um travesti. Uma pessoa que tem uma vida sexual diferente, várias vezes eu recebi pessoas que têm uma vida homossexual e a pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu sou homossexual, mas eu não quero me expor aqui na prisão, eu não gostaria que ninguém soubesse e eu gostaria de ser respeitado aqui, eu não gostaria de ficar numa condição que eu sofresse com isso aqui dentro. Então, assim, na maioria dos casos, comigo, as pessoas que têm alguma particularidade, elas dizem. Porque eu crio uma condição ali nas entrevistas para que a pessoa crie uma confiança para ela poder pedir ajuda. Né? Então, pessoas com deficiência física, com deficiência mental, com doença contagiosa. Então, imagine só, se a gente percebe que uma pessoa tem alguma doença contagiosa, essa pessoa tem que ser separada. Algum tipo de hepatite, algum tipo de tuberculose. Né? Isso é comum nas populações, até nas famílias. Né? Por aí tem gente com hepatite C. Né? São doenças contagiosas. Essas pessoas precisam ficar em locais bem higienizados, separados dos outros. Né? Então, assim, o que leva a separar uma pessoa são infinitas características. E isso dentro da lei de execução penal, quando a gente vai procurar ver a condição especial de uma pessoa para dar o tratamento adequado, isso é o que se chama classificação. Né? Outro aspecto da classificação, o tipo de crime e o tipo de pena. Então é muito diferente você tratar assaltantes
a mão armada, que recebem aquela pena básica de 5 anos e 4 meses, a pena total de 5 anos e 4 meses, e que com menos de 2 anos a pessoa progride do regime fechado para o semiaberto. Então, um assaltante comum, em pouco mais de um ano, ele de novo vai para as ruas. Então, um assaltante comum é diferente de um assaltante de banco ou de um latrocida. Os assaltantes de bancos geralmente são criminosos que têm um histórico grande dentro do mundo do crime. E as penas costumam ser muito altas. Porque é comum um assaltante de banco ter um perfil que acumula penas. O latrocida, por exemplo, aquele que é o roubo seguido de morte, a pena por um latrocínio já é uma pena alta. É muito comum o condenado por latrocínio ter penas ali em torno de 25 anos de prisão. Então, como é que é você colocar junto a pessoa que vai ficar 1 ano preso contra a pessoa que vai ficar mais de 20 anos preso? Então, o perfil psicológico, a maneira como a pessoa se sente dentro da prisão, um é muito diferente do outro. Um fica só pensando em fugir, e o outro já sabe que em pouco tempo vai voltar para casa. Essas pessoas juntas, muitas vezes não dá muito certo. Então, a filosofia de individualizar a pena e de classificar as pessoas dentro da prisão, ela serve para isso. Então, até antes do ano de 2003, o exame criminológico, ele era feito por motivação de uma comissão interna dentro da penitenciária, que é chamada Comissão Técnica de Classificação. Essa Comissão Técnica de Classificação, ela está prevista na Lei de Execução Penal. Acho que é ali o artigo 7º ou 6º, algo assim. E essa comissão é formada pelo psicólogo, pelo assistente social, pela pedagoga, por um médico psiquiatra e mais 2 chefes de alguma seção da penitenciária. É uma comissão ali que junto com o diretor. Então dá mais ou menos mais 6 pessoas. E essa comissão, ela avalia cada pessoa presa para decidir o tratamento que essa pessoa vai ter. Se vai estudar, se vai trabalhar, se vai ficar isolada, se vai ser transferida, se vai fazer alguma atividade artística, se precisa de alguma atenção especial de saúde. Então a gente procura ver o que aquela pessoa precisa. E aí a gente faz um relatório dessa pessoa e aquilo ou fica guardado ou ia para o juiz. Então antes de 2003 era mais ou menos assim. A partir de 2003 o exame criminológico deixou de ser necessário. E ele só é feito atualmente quando um juiz pede para fundamentar uma decisão. Então, atualmente, por ano, eu faço algo em torno de 50 a 80 exames criminológicos por ano. Na penitenciária que eu trabalho, ela é chamada aqui em Foz do Iguaçu Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2. É uma das maiores penitenciárias do Paraná. Na penitenciária que eu trabalho hoje, nós temos aproximadamente 1.200 pessoas presas. Eu trabalho ali desde 2008, então isso aí está indo para uns 13 anos. E nesses 13 anos, eu já entrevistei, já avaliei algo que está chegando perto de 15.000 pessoas. Assim, cada pessoa presa que entra na penitenciária passa na minha mão. Eu avalio todo mundo que entra na penitenciária. São entrevistas que a gente chama de triagem. Então é uma entrevista inicial, que eu vou conhecer a pessoa, ver a história dela, por que está presa, a família, alguma doença física, mental, como é que é a condição psicológica da pessoa para estar presa, né? Se ela é ameaçada, se ela é perigosa, se não é. Tudo isso a gente vê numa primeira entrevista. Isso não é o exame criminológico. É só uma entrevista inicial. Né? O exame criminológico é outra coisa. É quando o juiz precisa fundamentar uma decisão, principalmente para a progressão de regime. O que mais acontece é quando
a pessoa presa está em direito de passar do regime fechado para o regime semiaberto. E aí o juiz, ele na verdade, ele pensa em não conceder essa progressão e os advogados pressionam. É nessa hora que o juiz pede um exame criminológico via de regra. Quando o juiz, por tudo que ele avalia daquela pessoa presa, o próprio juiz decide livremente, pela livre função dele, de que ele vai conceder a progressão de regime, ele não pede exame criminológico nenhum, não precisa. O próprio juiz decide que aquela pessoa, por condições objetivas do cumprimento da pena e por condição subjetiva do tipo da pessoa que o juiz avalia lá no processo, o juiz ele tem autonomia para decidir sozinho que aquela pessoa pode sair da prisão na progressão do regime. Então a pessoa passa ali do fechado para o semiaberto e o juiz solta a pessoa sem precisar fazer avaliação nenhuma. Hoje eu diria para vocês que atuam praticamente aí mais que 90% das pessoas que saem da prisão saem sem avaliação nenhuma. As que são avaliadas são as que fazem exame criminológico. Então, o exame criminológico é quando o juiz tem dúvida ou o juiz já pensa em não soltar a pessoa. Aí o juiz só vai soltar se o parecer da equipe, da comissão técnica de classificação, se o parecer for favorável a que essa pessoa volte para a sociedade aberta. Então, isso é a principal finalidade desse exame, dar suporte a uma decisão do juiz. É uma finalidade. Eu queria perguntar a vocês aí como é que está a situação até agora, e se vocês têm aí curiosidades, perguntas, porque aqui eu tenho mais alguns assuntos para falar. Eu vou entrar em mais detalhes, mas eu queria ter alguma noção de como é que está para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei nem se o som está chegando aí. A internet está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Porque a gente fica falando muito tempo aqui sozinho. É igual telefonema, né? Às vezes a ligação cai e a gente demora um tempo para perceber. Meus caros, alguma pergunta até aqui? Olha, aqui tem um comentário aqui do Adriano, né? No caso de um exame para progressão de pena, logo deve ser fundamentado pelo magistrado. Agora, quando percebe-se que está mal fundamentado o pedido, o psicólogo pode recusar a realizar? Não. O psicólogo não pode recusar a realizar. Via de regra, não. Oficialmente, não. O que pode acontecer é se o psicólogo tem uma boa relação com o juiz e o psicólogo percebe algo inadequado. Se essa relação for boa, for amistosa, tiver confiança mútua, o psicólogo pode conversar com o juiz e aí alguma coisa ser modificada. Isso é raro de acontecer. Em geral, os juízes trabalham em um nível de autoridade muito grande e raramente um juiz gosta de ver qualquer decisão dele contestada ou modificada. Mas então, Adriano, o psicólogo não pode recusar nada não, viu? Na prática, eu já vi colegas meus serem pensados por causa disso. Literalmente, viu? Eu nunca tive problema. Eu tenho uma relação pessoal muito boa com a atual juíza, com os anteriores também, minha relação é muito boa. Nós temos aqui uma promotora e uma juíza. Me dou muito bem com as duas. Trabalho há muitos anos, nunca tive problema. E várias vezes, quando eu percebo alguma coisa que precisa assim, de algum cuidado, eu vou até lá, o fórum, e peço para conversar. Já fiz isso muitas vezes, muitas vezes. Sempre fui bem recebido e, pelo menos aqui no meu caso, a gente tem uma admiração mútua. Eu tenho um bom diálogo aqui na cidade. Então, mas eu sei que
tem, assim, em qualquer área profissional tem sempre alguém que é casca grossa. Às vezes tem um juiz que é difícil, às vezes você tem um psicólogo que é difícil também, e aí fica complicado. É isso aí, o diálogo é fundamental. Mas nem sempre é possível. Tá? A gente tem que ter muita paciência. Olha, a Ana Giacomelli fala aqui, olha, se no exame você tem ali como resultado que a pessoa não está apta, já aconteceu de mesmo assim o juiz realizar a progressão da pena, ignorando o seu laudo, por assim dizer? Perfeitamente. E já, isso aí é raro, no meu caso pessoal, é raro de acontecer, mas já aconteceu sim nos dois sentidos. Dois sentidos que eu quero dizer o seguinte: já aconteceu de eu dar um laudo favorável a que a pessoa saia e o juiz não soltar. E já aconteceu de eu dar o laudo desfavorável e o juiz soltar. Particularmente, no meu caso, isso é muito raro. Geralmente, eu acerto. Assim, geralmente eu acerto bem, o juiz também acerta. Quando a gente solta uma pessoa, geralmente, olha, eu lembro aqui de um ou dois casos em que, nesses anos todos que eu fiz exame criminológico, não chegam a 5 aqueles que, depois de saírem da prisão, cometeram um novo crime. Então, eu vou chutar aqui para vocês, vou aproximar um número que talvez aí eu tenha feito um exame criminológico em quase 500 pessoas. Tá? Dessas 500 pessoas, eu acho que não chega a 5 aquelas que reincidiram. Né? Então, quando eu, pelo menos, avalio que uma pessoa tem condição de sair da prisão, eu vejo que aquela pessoa tem uma condição moral boa. Tá? E eu não tenho receio de fazer um laudo negativo. Né? Não tenho receio disso. Já avaliei criminosos muito perigosos, assim, de um grau de sociopatia, de psicopatia, assim, psicopatas clássicos, e nunca tive problema com nenhum deles. Quando eu trabalho com um preso que eu vejo que é um psicopata, eu paro tudo e me dedico muito a essa pessoa. Procuro esclarecer, procuro assistir, procuro ajudar. E, em geral, essas pessoas me agradecem bastante, porque elas percebem a dedicação. Né? Eu tive experiência, olha, não foi uma vez só, não, foram várias vezes de eu fazer um laudo negativo para um preso perigoso e eu explicar para ele com muita paciência o que está acontecendo e por que a minha avaliação estava sendo negativa. Isso não é simples de fazer, eu gasto muito tempo para fazer isso. E na minha experiência, em geral, eles me agradecem. Né? Porque eu conto um monte de história, faço um monte de parábolas, porque muitos desses casos existem tipos de doença mental que eu tenho que diagnosticar, e eu diagnostico e coloco no laudo. Por exemplo, se a pessoa tem lá um certo grau de sociopatia, isso é uma doença mental. Então eu faço o diagnóstico, escrevo. Eu estou escrevendo sobre aquela pessoa, sobre a saúde mental dela. E isso é oficial, é um diagnóstico. Né? Eu esclareço muito bem assim que eu faço isso com muito cuidado. Em geral, eu falo assim: olha, se você for avaliado aqui por 10 psiquiatras, muito provavelmente os 10 vão dizer a mesma coisa. E vários desses exames criminológicos são feitos com pessoas presas que já tiveram outras avaliações e eles também sabem disso. Então, se o que eu digo para a pessoa que está presa é uma coisa mal dita, mal explicada, ele vai ficar zangado comigo. Isso é muito comum. Né? Às vezes a gente quer fazer coisa rapidinha, está com pressa, e aí não dá certo. Eu já não faço isso há muito tempo. Então eu tenho paciência, eu converso com calma, e geralmente eles me agradecem e falam assim para mim: doutor, ninguém nunca tinha falado isso para mim desse jeito, igual o senhor está falando. Sabe? Então,
Isso que eu estou dizendo, gente, é nas entrevistas para exame criminológico, eu avisando a pessoa presa que o meu laudo vai ser negativo, por isso, por isso, por isso, tal, eu explico tudo. Eu costumo contar uma historinha para eles, comparando. Eu falo assim: imagine que você tem a sua mãe e a sua mãe você leva a sua mãe no médico, né? Eu estou lá com a pessoa presa na minha frente e eu contando uma história para ele imaginar que ele vai levar a mãe dele no médico. Aí quando ele leva a mãe dele no médico, o médico diz para a mãe do preso que fala assim: minha senhora, parece que a senhora tem um câncer. E aí a mãe do preso não aceita a fala do médico. Aí eu pergunto pro rapaz que está preso na minha frente: o que você diria para sua mãe? Você vai dizer para ela que o médico está errado, se ela tem uma doença grave? Ou você vai, com toda a paciência, tentar explicar isso para sua mãe? Não é? E aí eu vou construindo essa história de que eu tenho que dizer para essa pessoa presa que que ele tem uma doença grave e que se ele não tratar, ele não vai viver bem pro resto da vida dele, que ele tem que tratar. Né? Então eu tenho várias histórias que eu vou tirando assim do meu bolso, da manga, né? E no final das contas eles costumam me agradecer. Veja, isso não faz parte da técnica básica do exame criminológico, não. Eu estou só falando assim um jeito que eu tenho para chegar num ponto e aquele preso que é um criminoso perigoso, ele não querer cortar minha cabeça, né? Porque eu tenho vários colegas meus que são ameaçados pelos presos em função do exame criminológico. Então, assim, se esse exame criminológico ele é feito de uma maneira muito fria, a pessoa que está presa vai ficar com raiva do perito. Então, eu prefiro trabalhar com paciência. Né? Deixa eu ver aqui. O Adriano tem aqui mais uma fala aqui. O exame é obrigatório para entrar no regime fechado ou também é opcional? Não, Adriano. O exame criminológico ele não é obrigatório em nenhuma situação. Se o juiz quiser, ele nunca pede exame criminológico. O exame criminológico, atualmente, no Brasil, ele é uma opção do juiz. O juiz pode ou não pedir. Né? Então, ele não é obrigatório e você pode trabalhar numa determinada cidade onde o juiz nunca pede exame criminológico. E não tem problema nenhum. Né? Então, a Ana Giacomelli aqui tem outra pergunta aqui. Qual a patologia mais comum que o senhor encontra entre os criminosos? Olha, sem sombra de dúvida nenhuma, é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Isso é uma doença mental conhecida mais comumente como sociopatia. Isso é o mais comum. A sociopatia é uma doença que tem infinitos graus. Uma pessoa pode ter uma sociopatia muito leve e ela simplesmente tem uma prática de enganar a namorada ou enganar o namorado. A sociopatia, eu diria que uma maneira fácil de entender é que é uma síndrome de desrespeito sistemático. Quando uma pessoa tem uma falha moral de desrespeito sistematicamente, isso, em tese, está caracterizando o transtorno de personalidade antissocial. É quando uma pessoa desrespeita uma outra pessoa de uma maneira sistemática, e isso vai se incorporando na personalidade, na conduta, e às vezes desde cedo, desde a adolescência isso pode acontecer. Hoje de manhã eu estava dando o exemplo de um adolescente que assalta a geladeira dentro de casa. Só que isso pode acontecer de uma maneira muito chata, né? E que realmente perturba a família. Se isso é sistemático e essa pessoa não se corrige para o resto da vida e esses maus hábitos vão se espalhando na vida da pessoa e a pessoa começa a achar que
não tem nenhum problema em incomodar as outras, essa pessoa começa a desrespeitar os outros, assim, e por aí acha que está tudo bem, e por aí vai, né? Por exemplo, aquela pessoa que dentro da família pega a roupa do outro e não avisa, né? Estraga os objetos do outro e não liga, né? Eu não sei se vocês estão me entendendo. É aquela pessoa que sistematicamente desrespeita os outros membros da família. Isso é crime? Não, isso não é crime. Isso é simplesmente uma conduta imoral dentro da família, né? O respeito aos costumes decai, né? Quando isso vai se entranhando na personalidade da pessoa e vai ficando algo sistemático, isso pode ser diagnosticado como um transtorno de personalidade antissocial. Tá? Esse transtorno, ele não é diagnosticado por um único fator, não. Atualmente, nós temos aproximadamente 10 ou mais fatores. E desses 10 ou mais fatores, para você chegar num diagnóstico, tem uma quantidade mínima que precisa aparecer em conjunto. Em geral, é de 3 a 5 fatores. Por exemplo, é uma pessoa que é emocionalmente mais distante. Uma pessoa que tem uma conduta de desrespeito sistemático por vários anos. Uma pessoa que cometeu algum ato grave. Porque às vezes a pessoa, ela, durante vários anos, tem atos leves de desrespeito. Mas quando a pessoa tem na história da vida dela um ato mais grave, isso também pesa. Então, se ao longo de toda a vida a pessoa nunca fez nada de errado, mas matou alguém, esse assassinato não é suficiente para dizer que ele é um sociopata. Não é. É necessário verificar se existem mais fatores que caracterizem uma doença mental. Agora, se é um adolescente que na adolescência já matou 2 pessoas, tinha o hábito de furtar, mau aluno na escola, problema de higiene em casa, briga muito com a família, não respeita horários, né? Com a tendência de conviver com delinquentes. Você pega tudo isso junto, aí um belo dia, e essa pessoa tem essa história desde a adolescência, aí um belo dia essa pessoa aparece lá na penitenciária com seus 20 e poucos anos, aí para mim é fácil diagnosticar com sociopatia. Porque tem um conjunto muito visível que está na história da pessoa. Então, um ato grave não é suficiente para um diagnóstico de sociopatia. Um único ato, não é. É necessário que haja uma espécie de uma doença crônica que afeta, inclusive, o sistema nervoso. O sistema nervoso de um sociopata, ele é diferente. E isso aparece em exame de ressonância magnética na cabeça. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso no Brasil é proibido, que eu vou falar agora. Tá? A lei brasileira não permite isso. No entanto, em vários países do mundo atualmente, Japão, Canadá, Bélgica e vários outros, adolescentes podem ser julgados e condenados com base de exame de ressonância magnética na cabeça. Isso para dar suporte a diagnóstico de sociopatia precoce. Esse problema legislativo de um país, isso foi intensamente discutido ali no final dos anos 90. Eu acompanhei essas discussões em revistas científicas, inclusive aqui no Brasil e no Paraná.
ali em torno dos anos de 2007, 2008, esse assunto foi discutido em vários estados brasileiros, se seria interessante ou não ter suporte da medicina para auxiliar em decisões judiciais. E o sistema judiciário brasileiro repudiou esse tipo de suporte, que é um suporte científico. O que acontece é que no Brasil existe uma tradição religiosa muito grande dentro do poder judiciário, principalmente aí da tradição católica. E quando você vai ver o sistema judiciário de outros países, como por exemplo eu falei aqui Japão, Canadá, né, o poder assim do suporte científico é diferente. Então a maneira de considerar o ser humano e a objetividade do psiquismo é diferente. Então o sistema legislativo em alguns países ele segue outros fundamentos científicos. Então, eu acompanhei essa discussão científica no Japão, na Bélgica e no Canadá. E aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, os desembargadores discutiram esse problema. Na época, eu digo isso porque, como eu estudava esse assunto, inclusive eu fui solicitado a contribuir com alguns pareceres. E eu tinha também referências em periódicos científicos. Então, eu mandei material científico aqui para os juízes do Paraná sobre isso. E o pessoal decidiu deixar de nem pensar em usar ressonância magnética na cabeça para avaliar adolescentes. Vejam que isso é muito diferente de um país para o outro, né? Então, essa pergunta da Ana Giacomelli sobre o problema da sociopatia, aqui no Brasil a sociopatia ela é, em geral, mal diagnosticada, né? Modéstia à parte, esse é um tipo de diagnóstico que eu, na minha prática, me aprimorei com isso. Eu estudo bastante isso e é um dos principais fundamentos que eu utilizo nos meus exames criminológicos como psicólogo, né? Eu vou escrever aqui no chat o nome de um protocolo. Eu escrevi aqui, chama-se escala Hare. Eu não sei se vocês puderam ver aí no chat o que eu digitei. A escala Hare é um teste muito complexo para diagnosticar sociopatia em uma pessoa. É um teste validado internacionalmente. Esse teste foi desenvolvido por um psiquiatra canadense. O nome dele é Robert Hare. O Robert Hare, ele está vivo ainda. Ele é bem velhinho. Ele, inclusive, já veio aqui em Foz do Iguaçu mais de uma vez participar de eventos científicos. Ele viajava bastante. Agora ele está bem velhinho, não vem mais. E o que a escala Hare faz? É um conjunto de perguntas, são muitas perguntas. Olha, é um exame muito longo, muito trabalhoso de se aplicar, né? São perguntas longas e complicadas que se fazem para a pessoa, mas são perguntas muito importantes. E você vai dando pontos, vai pontuando as respostas. No final, você tem uma escala numérica que você diz se a pessoa tem um grau muito leve de sociopatia, um grau leve, um grau médio, ou um grau muito forte. Então você tem como situar a pessoa em uma escala que vai desde uma sociopatia bem leve até um psicopata da pior espécie. A escala Hare permite isso. A escala Hare é um instrumento que somente psiquiatras e psicólogos podem utilizar. É um material sigiloso, vocês não encontram isso em livraria nenhuma. É como se fosse um material secreto. Porque se isso vem a público, logicamente, os sociopatas iriam estudar esse assunto. Então, isso, poucas pessoas têm acesso à escala Hare, né? Mas não tem problema nenhum a gente explicar como isso funciona.
é um exame, a escala Hare é um exame de avaliação moral e ética da pessoa. Tá? Eu vou dizer para vocês aqui algumas das perguntas que eu utilizo nas minhas entrevistas, que são baseadas na escala Hare. São perguntas muito simples, só que quando a pessoa responde, a pessoa diz muito de si. Tá? Eu vou repetir aqui a pergunta que eu falei hoje de manhã, que é uma coisa muito simples. Por exemplo, eu vou falar de um caso, vou repetir o mesmo caso, porque daqui a pouco eu vou mostrar um documento aqui na tela, né, de um exame criminológico que eu estou fazendo essa semana. Tá? É um homem que matou a ex-mulher. Porque ela se separou dele e ele não aceitava. E depois de algum tempo, essa mulher também teve um novo relacionamento e passou a morar com outro homem, junto, inclusive, com as filhas maiores de idade. Filhas de mais de 20 anos de idade, vivendo com outro homem, num relacionamento normal, sendo que o ex-marido não aceitava isso. E o ex-marido invadia a casa da ex-mulher. Invadia, literalmente. E ninguém gostava disso dentro da casa. E, inclusive, chamavam a polícia. E isso foi se agravando até o dia que ele matou a ex-mulher a facadas, inclusive machucou a filha de 22 anos com facadas, porque a filha foi tentar proteger a mãe. E a mãe foi morta no sofá da sala, a facadas. Muito bem. Eu chego para esse senhor que matou a mulher e pergunto assim para ele. É uma perguntinha do tipo lá da escala Hare. Eu pergunto assim, uma pergunta despretensiosa. Mas o senhor acha que isso que aconteceu teve algum problema para alguém? Ele olha para mim e fala assim: Ah, o único problema é que eu estou preso, né? Vejam bem. Então, uma pessoa comete uma falha. Você chega para outra pessoa e pergunta: Mas isso aí que aconteceu, você acha que teve algum problema? O que está em torno disso? É a conscientização de uma pessoa para as consequências dos seus atos. Então esse é um pequeno item de dezenas de itens que podem ser perguntados para alguém para você avaliar o nível ético e moral daquela pessoa. Uma pessoa de um nível ético e moral mais elevado, ela naturalmente vai estar muito mais interessada e preocupada com as consequências dos seus atos, para si e para os outros, para todo mundo. Uma pessoa ética pensa nisso o tempo todo. Uma pessoa de um baixo nível moral e ético, ela nem pensa nisso. E ela, em geral, só se preocupa consigo mesma. Então, essa característica já é lá uma fração significativa dentro de uma escala de sociopatia. Né? É aquele assaltante, isso é muito comum. Os assaltantes, via de regra, eu pergunto assim para ele, mas vem cá, você acha que esse assalto aí teve algum problema para alguém? Eles geralmente falam a mesma coisa. Ah, não, o problema é que eu estou preso. Quer dizer, a vítima que foi assaltada não teve problema nenhum. Não ficou traumatizada, não sofreu, não perdeu nada. Quer dizer, isso não passa na cabeça deles. Então você vê ali já a sementinha da doença mental. Isto é doença mental. Né? Essa desvalorização moral e ética. Então, dentro do exame criminológico, um dos principais fundamentos que eu utilizo é a escala Hare. E também as noções de cognição, né, que foram muito desenvolvidas pelo Jean Piaget. Não sei se vocês já ouviram falar desse psicólogo suíço, né, que trabalha com as noções de desenvolvimento psíquico ao longo do crescimento da criança, da adolescência. Né. Então eu procuro fundamentar os meus laudos, as minhas entrevistas desse jeito. Isso é importante dizer porque os defensores públicos, eles gostam muito de criticar o exame criminológico. Então, eles fazem um verdadeiro interrogatório para os psicólogos.
Isso os defensores públicos. E se a gente não fundamenta, é um problemão. Bem, eu acho que agora a gente podia talvez olhar um material que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia do tipo de documento que gera um criminológico, que geralmente inicia com um pedido do promotor para o juiz, aí depois o juiz faz um despacho e depois a Defensoria Pública ainda faz mais algumas perguntas para os peritos. Eu separei aqui uns documentos para vocês, são textos de documentos reais do nosso trabalho, né, para vocês darem aqui uma olhada. Bem, meus caros, como é que está a questão até aqui? Mais alguma pergunta? Não sei se vocês estão me ouvindo bem de novo até aqui. Tudo bem? Beleza. Bem, eu queria ver aí das curiosidades de vocês, qualquer pergunta, porque eu acho que a gente está indo para o final aqui. Meu caro professor Hugo, não sei se tem mais algum assunto que seria bom a gente falar aqui, se eu esqueci. Porque hoje de manhã eu segui um certo roteiro e da minha memória eu estou tentando imitar aqui o que nós falamos de manhã. Não, tá tudo indo bem, estamos indo no caminho correto, perfeito. A dúvida de Adriano, eu acho que também tinha relação com aquela questão da classificação, quando a pessoa chega para cumprir a pena, porque o regime inicial é fechado. Aí ele pergunta se é obrigatório fazer, eu penso que ele estava se referindo no momento do início do cumprimento da pena. Não, o exame criminológico, se o Adriano estava perguntando sobre o exame criminológico, não é obrigatório, não. Tá? O que é de praxe no sistema penitenciário é fazer uma entrevista inicial. Isso não é um exame criminológico. Tá? Isso não vai decidir, não vai resultar em decisões assim, fundamentais na vida da pessoa presa. A entrevista inicial é só para ajudar a pessoa a viver dentro da prisão de uma maneira mais organizada, para atender certas necessidades da pessoa presa. Então, as entrevistas iniciais, elas são mais amenas, elas são mais simples. O exame criminológico, geralmente, tem um caráter muito decisivo na trajetória da pena da pessoa. Tá? Geralmente tem relação com a mudança do regime penal. O exame criminológico é usado, via de regra, para avaliar alguma mudança de regime penal. Uhum. No caso da classificação, pode ser feita por essa entrevista, então? Sim, essas entrevistas iniciais, elas servem para a gente perceber as características da pessoa. E aí, classificar a pessoa. Né? Se a pessoa tem alguma doença, alguma situação física, a faixa etária, né? Se essa pessoa corre algum risco na prisão, se ela tem alguma necessidade especial. Olha, uma coisa muito simples, aparentemente simples, mas que acontece. Vocês sabem que tem pessoas que na hora que entra na prisão, a pessoa chora sem parar? Choro. Homem velho que chora sem parar. Não consegue parar de chorar. Parece uma coisa simples, né? Então a gente percebe que aquela pessoa tem um sofrimento muito espontâneo e constante por estar presa. Chora sem parar. Então, nesses casos, a gente procura colocar aquela pessoa em um convívio melhor dentro da prisão ou dar alguma atividade. Né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de ficar dentro da cela. Então, a gente procura dar uma atividade para essa pessoa onde ela circule um pouco mais. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar lá no refeitório ou vai trabalhar numa biblioteca. Eu lembro uma vez de um senhor que era um árabe. Era um senhor ele era árabe, literalmente, aqui em Foz do Iguaçu, preso, e ele não parava de chorar. Aí o dia que a gente deu uma atividade para ele, ele parou de chorar.
Mas ele não era um choro de pedir alguma coisa, era um choro de sofrimento mesmo. A pessoa tinha muito medo dentro da prisão, chorava muito. Então, tem de tudo na prisão. Olha, a pior coisa que tem na prisão, que eu considero o pior de tudo, é o suicídio. É o pior de tudo. Então, assim, no processo de classificação, o meu olho clínico, o que eu mais procuro ver é se existe um potencial suicida. Eu considero isso o principal. Número 2, eu procuro ver se aquela pessoa tem alguma hipótese de inocência. Entendem? Se é uma pessoa que está na prisão por uma coisa injusta. Né? Vejam bem, infelizmente, eu já tratei de uma pessoa que foi presa, inocente, e se suicidou dentro da prisão. Gente, tem coisa pior do que isso? Uma pessoa que é presa injustamente e se suicida dentro de uma prisão? Terrível isso. Na verdade, esses casos não são fáceis de perceber. E eu, que sou um profissional, se isso passa por mim e eu não percebo, é muito chato. Eu fico tendendo a não querer me perdoar por uma coisa dessas, sabe? Você tem uma pessoa na sua frente que você não percebe que ali tinha um sofrimento injusto, grande, que precisa ser atendido. Né? Então, isso a gente vê também no trabalho de classificação. É aquela pessoa que tem um nível de sofrimento muito acima do normal por algum motivo. Né? Isso é muito importante de observar. Outra coisa que é importante ter olho clínico numa entrevista de classificação é aquela pessoa que está sendo torturada dentro da prisão e ela não quer contar para ninguém, porque se contar, vão matá-lo. Isso é muito comum dentro das prisões com pessoas de poder aquisitivo maior. Por exemplo, um pequeno empresário que é preso, o dono de algum estabelecimento comercial que é preso. Se ele cai numa cela de bandidos, é muito comum que ele vai ser extorquido. Aí, na hora que ele vem para a entrevista, ele já vem ameaçado, porque se ele abrir o bico, vão dizer que vão matar ele. Então, a gente tem que tentar perceber isso da pessoa sem que ela diga. E a gente depois tem que tentar mudar a pessoa de cela sem que ninguém fique sabendo, para que não haja represália nem para ele nem para a família. Então, tudo isso precisa funcionar nesse sistema de classificação. É onde a gente vai ver o que está acontecendo com aquela pessoa para separá-la adequadamente dos outros presos. Então, o resultado de uma boa classificação é algum tipo de separação, né, para que ele vá para uma cela mais adequada, enfim. O Adriano escreveu aqui direitinho. O artigo 8º da LEP, para classificação e individualização da pena, faz-se avaliação. É isso aí. Né? Então, assim, o trabalho de classificação, ele é constante. Tá? O tempo todo a gente está com um olhar na classificação. O exame criminológico é mais um instrumento para isso. Apenas que o exame criminológico, ele só é feito por determinação de um juiz. Essa é a diferença. Tá? Eu faço lá milhares de entrevistas, que são do meu trabalho, não do juiz. É o meu trabalho dentro do Poder Executivo, de atender uma população prisional. Tá? Agora, quando vem do Poder Judiciário uma determinação para um exame criminológico, isso tem uma outra força, porque vai embasar uma decisão judicial, também dentro dessa filosofia da classificação. Mas aí vem por uma ordem judicial. Então, o exame criminológico, ele é executado exclusivamente por determinação judicial. Ok? Isso é diferente das entrevistas que os profissionais da penitenciária fazem o tempo todo, que não são por determinação judicial. E tudo isso está dentro da filosofia da classificação. Vocês acham que tem alguma dúvida nisso, pessoal? Está claro essa parte?
Eu tenho só uma dúvida ainda, Ulisses. Se for constatado algum tipo de doença mental psicótica, algum nível de esquizofrenia, por exemplo, o que iria surgir daí em diante? Simplesmente a pessoa vai ser tratada, vai receber algum tratamento. Isso não interfere em nada na pena, nem no julgamento. Tá? Vocês sabem que antes, assim, durante um julgamento, quando a pessoa está lá sendo julgada, existe uma possibilidade que se chama da inimputabilidade, quando a pessoa não pode ser culpada pelo crime que cometeu. Isso acontece em alguns raros tipos de doença mental, quando de fato a pessoa não tem condição de responder pelos seus próprios atos pela doença mental. Mas isso é raro. Tá? Na grande maioria dos casos de doença mental, de psicose, de esquizofrenia, a pessoa tinha consciência sim do que estava fazendo. Tá? Então, a inimputabilidade, ela não está no âmbito da execução penal. Ela está no âmbito ali do processo penal, do processo criminal, tá? Antes do julgamento. Né? Quando entrou na execução penal, e a pessoa já foi condenada, e surge uma doença mental, essa doença mental vai ser tratada como de qualquer outra pessoa da população. Com médico, com terapia, com medicação. Olha, modéstia à parte, eu tenho muito, a minha experiência aí é gigantesca. Eu já vi de tudo. Por exemplo, o rapaz entra na penitenciária totalmente saudável, igual a mim. Lúcido, tranquilo, educado. Eu lembro de um rapaz que era um empresário universitário, muito bem educado. Daí a 2 meses, ele começou a comer fezes, comer o próprio cocô dele, perdeu completamente noção de tudo, psicotizou completamente. O que aconteceu? Ele precisou tomar uma medicação psiquiátrica e em pouco tempo ele voltou ao normal. Então, gente, a medicação psiquiátrica atualmente é muito poderosa. Um remédio psiquiátrico bem administrado ajuda demais na doença mental, na maioria das doenças. O fármaco é muito poderoso, assim, quando ele é bem ajustado. Então, assim, eu tenho uma experiência larga de ver pessoas adoecerem na penitenciária e recuperarem o equilíbrio dentro da penitenciária. Tá? Porque a gente trata, a gente acompanha, a gente medica. Eu não posso medicar, mas legalmente, eu posso diagnosticar e eu posso encaminhar e eu posso tratar em base de terapia, conversas, argumentos, atenções. Só quem pode oferecer uma medicação química, um fármaco, uma droga, é o psiquiatra. E eu trabalho junto com psiquiatras, dentro e fora da penitenciária. Né? Então, tem casos em que é para ser medicado, tem casos em que não precisa medicar. Quando a gente não consegue tratar a pessoa dentro da penitenciária, a gente transfere a pessoa presa para uma ala de internação, uma ala psiquiátrica no hospital. O hospital municipal aqui da cidade tem uma ala psiquiátrica e tem casos em que a pessoa presa sai da penitenciária e vai lá para o hospital municipal. Fica lá com um policial dia e noite do lado da cama. Quando é mais grave ainda, ele é transferido para uma penitenciária hospital. Aqui no Paraná nós temos um, que é chamado Complexo Médico Penal, lá em Curitiba. Eu não sei se vocês lembram que os presos da Lava Jato ficavam num setor lá do Complexo Médico Penal, lá em Curitiba. É o hospital penitenciário com os presos de doença mental mais grave aqui do Paraná. É lá. Quando realmente o sujeito é de tratamento muito difícil. Né? Vai lá para Curitiba, tem um hospital só para isso. É uma situação muito difícil, mas é assim que, infelizmente,
A gente ainda não tem uma solução melhor para esses casos. Não sei se respondi a questão, Hugo. Sim, perfeito. Do adoecimento mental. Então, Sim, sim. o adoecimento mental, ele, em tese, não interfere no cumprimento da pena, mas ele interfere, sim, no tipo de tratamento que a pessoa recebe e, muitas vezes, no local aonde a pessoa vai cumprir a pena. Mas ele não altera o tempo de cumprimento da pena, não altera o regime penal, por exemplo, se é fechado ou semiaberto. Em geral, a doença mental não interfere nisso, sabe? É isso. Mais alguma questão? O que você acha de a gente mostrar agora aqueles documentos? Ou como é que está o horário? Ótimo. Dá Eu tempo? acho que agora seria bom mostrar para fazer aquele fechamento com eles vendo o conteúdo, não é? Tá certo. Ótimo. Você tem o documento aí? Tenho, posso abrir aqui. Tá ótimo. Tá, eu vou abrir então agora. Compartilhar. Tá certo. Deixa eu só. Já volto aqui. Estava com milho ali na panela cozinhando. Eu fui lá desligar o fogo da panela. Bem, pessoal, o que a gente vai ver agora é assim, uma sequência de documentos que formalmente instalam o exame criminológico. Para começar, geralmente um exame criminológico nasce de uma solicitação do promotor para o juiz. Então, o promotor, ele verifica que uma determinada pessoa presa, pelo tempo de pena, o tempo de prisão, já pode passar do regime fechado para outro regime, para o semiaberto em geral. Mas o promotor verifica que o delito era grave, que aquela pessoa muitas vezes é um reincidente. E aí o promotor diz o seguinte para o juiz, em geral, que existe condição objetiva para a progressão de regime em função do tempo de pena cumprido, mas é necessário avaliar o quesito subjetivo, ou seja, como é que está a personalidade da pessoa, se ela tem alguma doença que impeça de progredir de regime, como é que está o nível de conscientização dessa pessoa. Então, o promotor sugere ao juiz que seja solicitado o exame criminológico. Mas quem vai decidir isso é o juiz. O juiz pode acatar ou não o pedido do promotor. O promotor pode pedir o exame criminológico para o juiz e o juiz não aceitar e o juiz solta a pessoa sem exame nenhum. Isso pode acontecer. Né? Em geral, o juiz acata, aí o juiz faz um despacho e o juiz determina que o exame criminológico seja feito. Né? Aqui para mim ainda não apareceu o documento, eu não sei se... Porque o que a gente ia mostrar na tela é o Está pedido... aparecendo para você, não? Para mim, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tenho que É fazer. isso, você está conseguindo ver. Bem, se estiver aparecendo para todo mundo, não tem problema, porque eu já conheço tudo isso de cabeça. Está aparecendo Aham. para vocês? Então tá bom. O Adriano falou que está. Tá bom. Então tá tranquilo. Então a primeira parte que eu acharia interessante mostrar é aquele texto inicial do promotor para o juiz. Aham. E na segunda página estão os quesitos do promotor para o juiz e para os peritos. Então são 4 quesitos que os Ah, membros sim, pode falar.
os membros da Comissão Técnica de Classificação têm que responder, e eu sou um deles. Então, no meu exame criminológico, eu tenho que responder esses 4 quesitos. Aham. Tá aqui na tela. Tá aí, É, né? é, é uma pena não estar aparecendo para você aí, mas está aqui na tela. Hoje de manhã apareceu. Eu não sei se tem alguma coisa aqui que eu tenho que apertar, né? Eu não estou vendo nada aqui, não. Na tela normal não aparece, não? Aqui está dizendo que você está compartilhando conteúdo, mas a minha Ah, tela está totalmente, está escura aqui, a minha tela. tá Eu só escura? vejo, está escuro. Tem o chat aqui do lado. Deixa eu ver aqui se Ah, tem alguma coisa. veja agora. Eu fechei e voltei. Nada? Não, até agora não. Não? Olha, não tem problema porque eu sei de cabeça, tá? Não tem Quer que eu vá problema. falando as questões? Tem esses 4 quesitos aí, né, que eu acho que talvez valha a pena. O primeiro, o examinado é portador de algum distúrbio ou doença mental? Em caso afirmativo, qual a doença ou distúrbio? Qual o tratamento que tem sido adotado e sua possível duração? Então, nesse aspecto aí, o que que ocorre? Tem situações em que a doença mental, ela tem relação com o crime. Tem relação. Mas a gente tem que ter a consciência de que doença mental não é crime. Tá? Mas o diagnóstico de determinadas doenças mentais fundamentam o tipo de personalidade que cometeu aquele crime. Por exemplo, vou falar aqui os mais comuns. A doença mental da pedofilia. Doença mental de pedofilia não é crime. A pessoa pode ser um pedófilo e nunca ter cometido um crime. Nunca ter cometido um ato pedófilo. Isso é uma possibilidade. Agora, se a pessoa executa um ato pedófilo, aí sim ela inaugurou ali o histórico delituoso dela. Então, se o sujeito abusou de uma criança e na avaliação psicológica, na avaliação psiquiátrica, a gente constata que tem traços de pedofilia, nesse caso, o diagnóstico da doença mental, ele reforça essa hipótese de que a pessoa, de fato, tem uma condição de personalidade pedófila que conecta a doença com o crime. Isso é uma condição grave, né? Principalmente quando o tratamento é difícil, quando o tratamento tem pouco resultado. Perdão. Então, existem pessoas que Saúde. negam, obrigado, que negam completamente a possibilidade de um tratamento. Tem pessoas que são pedófilos, cometeram crimes de pedofilia, e a pessoa diz que não é pedófilo e não quer saber de tratamento nenhum, não quer saber de nada. Atualmente, aqui na penitenciária, nós temos um rapaz ali que já fez uns 6 exames criminológicos e, olha, ele já passou por vários psicólogos, um deles fui eu, e todo mundo dá negativo. Tá? E um cara desses, seria interessante filmar. Na hora que a gente está fazendo entrevista, se filmasse esse sujeito, dá até medo de ver. Sabe, o jeito que ele fala, como é que é tudo, é terrível, terrível. Né? É um caso de pedofilia. Então, isso é doença mental. Agora, muitas vezes, o fato da pessoa ter doença mental, talvez não, mas em muitos casos, isso não prejudica a progressão de regime. Né? Por exemplo, vários tipos de dependência química. Né?
A pessoa que tinha dependência química para uso de álcool, né? E a pessoa que quer se tratar, que já tem algum nível de consciência disso. Então, nós falamos isso no texto da avaliação, inclusive encaminhando a pessoa para tratamento, tudo, e em muitos casos o sujeito sai da penitenciária e ele realmente vai se tratar. Eu acompanho muitos casos assim, né? Então, a dependência química é doença mental. Isso é importante deixar claro. A dependência química para uso de qualquer tipo de droga ou álcool, isso é doença mental, né? É uma doença mental, em tese, incurável. Ela é controlável. A pessoa vai aprender a controlar ao longo da vida. Mas o tipo de lesão, o tipo de sofrimento mental, a pessoa, em geral, carrega para o resto da vida. Isso, a gente avalia muito isso. Então, esse aí é o primeiro item, né? O segundo item está falando da questão da probabilidade da pessoa reincidir. O Isso. promotor pergunta isso, né? A sua personalidade, bem como os motivos e circunstâncias do crime, autorizam a suposição de que o examinado voltará a praticar crimes, delinquir, sim ou não, devidamente fundamentado com argumentos técnicos pertinentes à área de atuação dos peritos. Então, essa pergunta, atualmente aqui no Brasil, invariavelmente, quer dizer, sempre os peritos dizem o seguinte: não há como prever que essa pessoa vá cometer ou não crime ao sair da prisão. É que cientificamente a gente não tem como prever isso. O sujeito pode ser um psicopata, mas a gente não tem como prever que ele vai cometer um crime, do ponto de vista científico. A gente não tem como dizer isso. Isso é muito sério. E na profissão de um psicólogo, se eu fizer alguma previsão desse tipo, eu posso ser cassado. Então, esse é um tipo de pergunta que os promotores insistem em fazer e a gente sempre responde de uma maneira totalmente inconclusiva, porque cientificamente nós não temos como responder essa pergunta. O que acontece é que, em alguns casos, a pessoa que está presa, ela dá sinais de que ela vai cometer crime ou não. Isso sim eu posso dizer. Isso já aconteceu. É o sujeito que fala assim: ah, doutor, eu vou sair daqui e vou continuar assaltando, enquanto eu não conseguir o meu 1 milhão. Isso eu já ouvi de vários. Então, o sujeito que está preso, ele avisa que vai sair da prisão e vai cometer crime. Então, nesse tipo de caso, eu posso relatar isso. Olha, fulano persiste na intenção verbalizada de prática criminosa. Então, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio preso que está dizendo isso. Então, aí, no caso, não é nenhuma previsão. Eu estou simplesmente transcrevendo o relato de uma pessoa presa. Nesse caso, o psicólogo pode dizer que há indícios de que fulano vai cometer crime porque ele mesmo está afirmando isso. Entenderam a situação? Isso pode acontecer. É incrível, mas isso existe. Não sei se ficou clara a situação, né? Que esse item aí é um item que eticamente Sim. uma polêmica, né? De manhã você até falou daquela cena do filme Minority Report, não foi? Ah, sim, isso. É porque é um filme de ficção científica, né? Que é o Departamento de Pré-Crime, que tinha lá umas mulheres que conseguiam prever o futuro. E esse departamento de polícia, eles prendiam as pessoas antes que a pessoa cometesse o crime, porque aquele crime tinha sido previsto por um processo de pré-cognição. Então, eles chamavam de pré-cogs, né? Era o departamento de pré-crime. Esse é um filme lá que tem o Tom Cruise. É um filme muito bom, olha, é um filme muito complexo, mas é um dos melhores filmes aí que já apareceu na televisão, um filme muito bem feito, né?
E ali tem essa perspectiva, né, de que cientificamente seria possível prever um crime. Então, no mundo real, eu não conheço essa possibilidade ainda não. Né? É isso. O 3 Vamos. aqui. O examinado está apto a retornar ao convívio em sociedade através da progressão do regime para o semiaberto, intermediário, ou ser beneficiado com um livramento condicional? Então, esse terceiro quesito aí do promotor é talvez o mais complexo de todos, porque envolve dezenas de fatores. O convívio da pessoa com a família, se tem família, se não tem, a relação dessa pessoa com a comunidade de origem. É muito comum algum crime grave ter sido cometido em uma comunidade muito pequena, de uma cidadezinha do interior. E às vezes fica muito difícil o criminoso voltar para aquela mesma cidade, porque se voltar para lá vai ter problema. Ele pode ser até linchado. Né? Então, tudo isso é avaliado. A gente vê se a pessoa vai ter uma profissão quando sair, se ele tem algum plano na vida dele, né? Se tem algum problema de vingança. É muito complexo isso. Então, esse quesito ele é muito amplo, requer que a gente percorra vários itens da vida da pessoa para poder dizer se esse aspecto é favorável ou não. Muitas vezes, esse item é o mais determinante para a gente poder dar um parecer favorável ou não para a saída da pessoa da prisão. Né? E o último quesito é praticamente uma conclusão. Né? Vocês estão vendo ali em letras maiúsculas, né? É onde então o perito vai dizer se o parecer do laudo é favorável ou desfavorável à concessão desse benefício. Né? Ulisses, eu tenho uma Sim. dúvida aqui. No caso, em uma perícia ou uma avaliação dessa, vocês constatando que a pessoa que está apenada, né, que cumpriu o requisito objetivo para passar para o novo regime, progressão de regime, constata-se que ele não tem nenhum arrependimento, que ele não demonstra é, nenhum remorso em relação ao crime e que ainda tem um ódio muito grande pela vítima. Vamos dizer que isso seja constatado. Claro que, em tese, não quer dizer que ele vá lá e faça, não é? Como você se sai numa situação como essa? Olha, com essa caracterização que você fez, via de regra, a nossa avaliação é negativa. Em geral, a pessoa não sai da prisão. Em geral, não sai. A tendência é cumprir a pena até o final nesse tipo de situação. Porque a pena supõe-se que ela tem uma finalidade, né, de promover alguma reparação na pessoa. Se não há reparação, a pena talvez não tenha surtido efeito ainda. E aí o juiz concorda e decide em manter a pessoa presa até o fim da pena. Tem pessoas que cumprem a pena até o final no regime fechado. Porque a pessoa não. Parece que não aprendeu nada na vida ali dentro. Sabe? O regime penal brasileiro ele é muito brando em relação a muitos países. Então, veja, nós não temos pena de morte no sistema penal brasileiro. Nós não temos prisão perpétua. Nós temos um sistema progressivo que é bastante leniente. Nós temos crimes graves em que a pessoa fica pouco tempo presa. Né? É interessante fazer uma comparação com a lei de execução penal brasileira com a de outros países. Né? Então, um mínimo é necessário para que a pena de prisão alcance algum efeito desejado. O efeito desejado é que a pessoa, pelo menos, se conscientize do que ela fez e tenha uma mudança de atitude. Isso a gente tem como verificar no exame criminológico. Sabe? Pela coerência entre o que a pessoa fala e o que ela expressa
emocionalmente. A expressão da emoção associado ao conteúdo da fala mostra se essa pessoa tem mais coerência ou não. Tem pessoas que falam coisas muito bonitas, mas as emoções não estão de acordo com aquilo. E vice-versa. Né? Então, a gente procura ver, é uma expressão técnica que nós usamos, a coerência das emoções em relação ao discurso. Normalmente, o sociopata, ele sabe manipular esse discurso, não é? Sabe demonstrar que tá sentindo algo que não está, mas vocês percebem, não é isso? Depende do grau de sociopatia. Isso que você acabou de falar, em geral acontece quando o grau de sociopatia é muito alto e esse sociopata é um profissional do crime. E aí, em geral, eles conseguem enganar a gente. Um grau de sociopatia intermediário ou mais leve, a pessoa, o próprio sociopata, ele se embaralha nas próprias palavras. Isso é comum. Aparece aquele fator que cá na nossa linguagem a gente diria assim que a burrice deles aparece. Agora, quando o sociopata é um sociopata avançado, eles são profissionais e eles enganam muita gente. E aí, eu já fui enganado, não tem como a gente saber. Tem muitos casos que a gente não tem como saber. O cara é bom, entende? Ele é profissional no que faz. Isso aí, tem muitos casos, eu só não vou contar agora, senão a gente vai gastar muito tempo. Mas, infelizmente, isso tem. Perguntas nessa hora, mas só uma curiosidade, de repente, aqui para finalizar. O teste de Rorschach, nós mostramos aqui para os meninos, né? Existe alguma penitenciária que faz o teste de Rorschach complementarmente ao exame criminológico? Isso aí é uma escolha do psicólogo. Esse teste é fantástico, ele é muito bom. Né? Eu já trabalhei com isso há muito tempo atrás, mas atualmente eu trabalho só com entrevista clínica, eu trabalho só na base da conversa, né? Mas o teste de Rorschach, eu considero um dos melhores testes que existem na psicologia. Né? Ele é muito bom para fazer diagnóstico. Muito bom mesmo, dos melhores. E só depende do profissional querer usar. Isso não é decisão da penitenciária, é decisão do psicólogo ou do psiquiatra. É o profissional que decide isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se você vai querer mostrar o final aqui. Não, aqui é o pedido da... Sabe o que eu acho interessante, Hugo? De fato, aí, talvez esses textos passar para os alunos depois, né? Passar para o professor ver o tipo de questão que tem. Né? Pode deixar. Muito bom, vou passar para eles. Tem o texto que é o despacho da juíza, quando a juíza diz que o exame criminológico não é mais necessário, mas que é uma opção do juiz. E aí o juiz ele apresenta o problema da pessoa, assim, do apenado, e esse texto que está aí é do caso que eu estava falando aqui, aquele caso que eu falei, daquele senhor... Está aqui na tela, é o despacho dela. Esse senhor que matou a mulher. Esse texto aí da juíza... Homicídio qualificado de sua ex-companheira. Isso, esse caso aí que eu relatei para vocês, é real, entende? Esse é um caso que eu estou trabalhando atualmente. Né? Então, aí vocês veem como que o juiz determina que o exame seja feito. Né? E esse tipo de texto é uma espécie já de um diálogo do juiz comigo. Quando o juiz manda um texto desse, eu já sei que é um caso brabo. Entende? Porque na maioria dos casos, o juiz manda só um parágrafo pequeno e é mais leve. Esse caso aí é um caso pesado. E a juíza fez questão de colocar isso no despacho. Aí eu já sei que é um caso brabo. Né? E eu pude constatar por mim mesmo. Eu acho que a juíza não errou, não. O sujeito falta muita consciência nele do que ele fez.
Até hoje ele acha que a mulher que ele matou que era culpada, sabe? Ele culpa ela, até hoje. Bem, e a última parte desse material que eu deixei aí são os quesitos da Defensoria Pública. Se eu não me engano, Aham, são 15 questões que o defensor público faz isso. no intuito de desconstruir o exame criminológico. Quer dizer, Estão na tela aqui. o defensor público não é contra o meu trabalho, ele é contra esse instrumento que se chama exame criminológico. Por quê? Qual é a tese? A tese é muito simples. É que não é possível prever que a pessoa, ao sair da prisão, vai cometer um novo crime. Esse argumento, ele é um argumento muito forte, né? Então, a tese da Defensoria Pública é que a pessoa deveria sair da prisão quando cumprir o quesito objetivo do tempo de pena. Mas o defensor, o que que faz? Ele se aproveita da facilidade do sistema progressivo penal brasileiro, que é um sistema muito facilitado para a pessoa presa. Né? Aham. E tem Você uma sabe, questão aqui, Ulisses, uma questão que não tem nem relação com o examinado, não é? Tem relação com o examinador. A questão 7. O examinador é profissional habilitado para diagnóstico de doenças mentais ou distúrbios do examinado? pois é, nessa questão aí, a minha Ah, resposta padrão é a seguinte, que eu sou um psicólogo habilitado pelo governo do estado do Paraná para fazer isso, tal, 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 tal. É isso, sabe? Eu sou um perito oficial do governo, é isso que eu tenho que dizer. sim. Aham. Eu não sou um psicólogo qualquer que está ali dando palpite, não. Não é isso, não. É. Então, vocês veem Muito que bom. são perguntas muito provocativas do defensor público. Agora, eu acho que são perguntas muito boas. Eu apoio isso aí, viu? Eu acho que essa conduta da defensoria está corretíssima, na verdade. Minha gente, da minha parte era isso. Tem uns heróis aqui que estão aguentando até agora, né? Aham. Pelo menos Que bom. não vai ter que pegar ônibus para ir para casa. Já está todo mundo aí, né? Lado bom. Perto do chazinho, Aham. todo mundo no seu conforto de casa. O lado bom da pandemia, do estudo pelo virtual é esse, né? É, tá Mas, bom. Ulisses, olha, a gente só tem a te agradecer. Você é um cara, um profissional muito ocupado, disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento conosco. Pois, pois muito obrigado. Já quero te convidar para falar mais sobre outros assuntos, né, que você pesquisa e de repente falar um pouco de filosofia também para eles, né? Trabalhar um pouco de filosofia qualquer dia. Isso é a paixão. É a paixão. Pois muito obrigado. Eu que A casa agradeço. é E olha aí, muito sucesso na vida de vocês aí, de estudantes, futuros profissionais. Ó, hoje mesmo eu conversei com o meu advogado, viu? Eu dou muito valor para isso. Eu tenho meu advogado particular. Dou muito valor para isso. Então, torço muito aí por essa profissão muito bonita que vocês têm pela frente. Tá bom? a Para gente mim é uma sempre honra. preza, É uma honra sempre poder preza, estar aqui com vocês. a gente sempre preza ao trazer pessoas para compartilhar as suas experiências profissionais, por valorizar as questões éticas, valorizar esse lado que a gente quer trazer também para eles, né, da deontologia aí. Então, falar com eles, valorizando o lado ético, é fundamental para a gente. Muito bom. Mostrando a seriedade do seu trabalho aqui, como é bem feito, não é? É um retrato, né? É uma alegoria, né? A prática, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Não é Isso. fácil, não, é uma luta. É. Mas é isso. Olha, gente, super obrigado pela oportunidade, tá bom?
Espero que a gente se encontre pessoalmente o mais breve possível, né? Quem sabe aí, tá bom? Eu que agradeço aí muito pela oportunidade de estar começando a conhecer vocês. Pois obrigado mais uma vez e obrigado a todos que ficaram até agora. Uma boa noite. Boa noite, Bárbara, Cazuza, Marisa, Michel, Retiane, Suzane e Vanessa. Boa noite. Para todo mundo. Boa noite, Hugo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, Ulisses. Obrigado. Tchau. Valeu. Obrigado. Interromper aqui a gravação.